Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast, videocast Visão Hospitalar. Hoje vamos entrevistar um grande nome do setor de saúde suplementar do país, uma vida inteira dedicada à saúde, Dr. Aramis, presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará, 21 anos dedicado à diretoria da Federação Brasileira de Hospitais, onde ocupou 3 cargos como presidente, e hoje é uma honra tê-lo aqui conosco, Dr. Aramis, para falar um pouco da sua história na FBH e contar para a gente os desafios que o senhor encontrou, as prioridades que o senhor elencou e como o senhor vê hoje a FBH com a cereja do bolo, promovendo um evento desse tamanho, de amplitude mundial. Seja muito bem-vindo. Às vezes, você viver muito é bom, porque na minha história dentro da FBH, começou quando eu frequentava as reuniões da FBH pelo Brasil como secretário da Associação dos Hospitais do Ceará. Então, à época, era presidente da federação o Dr. Elvésio Boaventura Leite, de Minas Gerais. E isso foi na década de 60. Eu não era nada, apenas um garoto começando a vida dentro da área da saúde. Eu sou de Maranguape, Ceará, mais conhecido como Chico City, a terra do Chico Anísio. Meu pai era médico lá, foi médico dele, inclusive. Então, eu vivi dentro dos hospitais da família. Nós tínhamos 3 hospitais lá no Ceará, um em Maranguape e 2 em Fortaleza. Minto, um em Fortaleza e 2 em Maranguape, que Maranguape, nessa época, era um pouco distante de Fortaleza, mas hoje está integrado com a zona metropolitana da capital. Então, meu pé de entrada na federação foi quando era presidente do Dr. Ângelo Antônio Gomes del Arroio, do Rio Grande do Sul, vagou o cargo de vice-presidente, que era do Paraná na época, e eu então me candidatei na Assembleia e fui eleito com 8 votos a favor e 4 contra para vice-presidente da FBH. Eu era um garoto ainda nesse tempo. E comecei a trabalhar e ficou designado para mim a abrangência do Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Manaus, Amazonas, que tinha essa parte lá, era eu que intermediava as coisas e trazia para as reuniões da FBH, que à época era na Rua Graça Aranha, no Rio de Janeiro. A sede da federação era no Rio de Janeiro. Depois, com o desenvolvimento de Brasília e como nós necessitávamos ter um contato mais estreito, mais próximo com o Congresso Nacional, a federação alugou umas salas em Brasília e fez uma sede em Brasília. E aos poucos foi se criando a ideia de que nós não poderíamos ter 2 sedes, então foi fechada a sede do Rio de Janeiro e nós viemos para a sede em Brasília. Entendeu? Aí já na presidência do Dr. Cid Andrade, que era da Bahia. E eu continuava como vice-presidente da FBH. Eu fui vice-presidente da FBH por 3 mandatos. Então, quando fizemos a Convenção Brasileira de Hospitais no Ceará, em 1985, eu era o presidente da Associação dos Hospitais do Estado já, e era vice-presidente da FBH, recém-eleito vice-presidente. Foi em 1985, era governador do estado Adalto Bezerra, Jarbas Passarinho era ministro da Previdência, e nós então fizemos lá essa convenção no Ceará, recebido no Palácio da Abolição. Na época nós fizemos num hotel na Beira-Mar, porque não tinha um centro de convenções, e foi um sucesso essa convenção lá em Fortaleza, Brasileira de Hospitais. E a sua chegada à presença da FBH, o senhor elencou uma série de ações que elevaram o patamar da federação, sobretudo na área de comunicação, com os grandes eventos. O senhor resgatou as convenções brasileiras de hospitais. Isso. Fala um pouco desse resgate do seu início de gestão na FBH. Quando eu cheguei, assumi a presidência da FBH, a primeira coisa que eu fiz foi me aconselhar com os profissionais das áreas. Eu disse que a federação teria que ter um calendário e procurei elencar 10 prioridades para fazer no meu mandato de 3 anos, certo? Ou seja, eram os encontros regionais, era estar mais perto das associações regionais, era fazer o calendário de eventos da federação, que tinha
os congressos nos estados, tinha o Congresso de Santa Catarina, do Paraná, tinha o Congresso da Bahia, tinha o Congresso de Pernambuco, então tinha que fazer um calendário para poder caber na agenda de todo mundo, entendeu? Procurei me aproximar da imprensa, certo? A imprensa em Brasília, através do Correio Brasiliense, e do Rio de Janeiro, através do Globo, na época, tinha jornalistas que a gente prestigiava pelo que ele fazia em defesa da saúde. E o meu ponto alto ainda na federação, antes de assumir, foi na Constituição de 1988, que nós fizemos um movimento muito grande, o setor privado da saúde, porque no texto inicial da Constituinte, a saúde privada estava fora. Então, à época, diga-se de passagem, nós tivemos uma grande ajuda do deputado Luiz Roberto Ponte, do Rio Grande do Sul, que é cearense, tinha um irmão psiquiatra que tinha um hospital de saúde mental no Ceará, e isso facilitou a porta de entrada, e tivemos alguns deputados federais nos estados, inclusive no Ceará, que nos ajudaram, naquelas comissões, a incluir retirar alguma coisa do que estava escrito na primeira versão. Aí então ficou o capítulo da saúde dizendo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que o setor filantrópico e privado seriam os setores complementares no atendimento à saúde do brasileiro. E eu acho que isso hoje está muito claro, né? Hoje 50% da rede hospitalar privada os hospitais privados respondem por 50% dos atendimentos realizados na rede pública, né? Então, mas nós éramos responsáveis por 80%. Nessa época. A rede conveniada se restringia ao Sudeste. São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, praticamente, naquele tempo que os planos de saúde eram muito limitados, eles tinham 8%, 10% de atendimento. Com a estatização da saúde, o que eles não esperavam era que o setor complementar crescesse tanto. Porque eu costumo dizer hoje que nós somos bitributados, porque a Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, então o Estado teria que nos dar a saúde, mas com o gigantismo que é o Brasil, né, existem estados e estados, né? Os maiores estados mais ricos já podiam contar com a saúde complementar. Mas acontece que o povo foi entendendo que se não tivesse um plano complementar, seria difícil cuidar da saúde dele próprio e da família. Então hoje, com o passar dos anos, hoje nós temos 51 milhões de vidas na saúde suplementar. Num país de 210, 214 milhões de habitantes, hoje nós temos 51 milhões. Quer dizer, já dá para você ter uma rede suplementar gigantesca, que hoje é a rede que dá mais emprego no Brasil. Aí o que aconteceu nesse descaminho todo? O que aconteceu é porque o SUS realmente é um grande plano, mas no básico ele não podia dar um passo maior do que a perna. Primeiro, é porque era gente demais para atender. Então ele não tinha como atender, ele não tinha posto de saúde, ele não tinha policlínica, ele não tinha UPAs funcionando. Isso foi coisa nova, veio acontecer em função do governo entender que se ele não fizesse isso, teria que se mudar a Constituição de novo, porque a saúde suplementar cresceu, posso até dizer assim, em progressão geométrica. Foi muito trabalho? Foi. Aí se você tem hoje a ANS, você tem a Anvisa, órgãos reguladores, tudo melhorou muito. Agora, o SUS valeu a pena? Valeu e vale. Primeiro porque quem não tem nada tem o SUS. E segundo, o SUS é muito bom em algumas áreas. Por exemplo, na área da hemodiálise, que você depende da máquina. Na área da cirurgia cardíaca, se você não fizer a cirurgia, o paciente morre. Na área do transplante, que nós somos, inclusive lá no Ceará, nós somos campeão em transplante de fígado. A equipe que faz transplante lá no Ceará de fígado é uma equipe campeã, entendeu? E isso evoluiu muito, mas isso tudo foi a duras penas. Muito esforço, o Congresso nos ajudando, a gente jogando como diz assim, com o jogo aberto, transparência, mostrando que a população estava sofrendo por isso, mas os governos que assumiram de lá para cá, eles diziam assim, os primeiros diziam assim, o dinheiro da saúde é público, então tem que ir para a área pública. Aí, quer dizer, nós somos bitributados porque você é um servidor federal, estadual ou municipal, você recolhe no seu contra-cheque para os institutos de previdência desses estados e ou municípios, e você, assim, além de recolher isso no seu emprego, você ainda tem que comprar um plano, quer dizer, a saúde hoje consome entre o que desconta
diretamente do empregado e do que você paga, ele consome hoje 50% do salário das pessoas. É muito alto o preço, entendeu? O doutor Amici, e esse crescimento exponencial da saúde suplementar, imagino que deve ter forçado as entidades representativas a se organizarem cada vez mais e atuar de forma mais abrangente por todo o país. É o caso da Federação Brasileira de Hospitais, uma entidade com mais de 50 anos de existência, mas que nos últimos 10 anos deu um boom no cenário da saúde suplementar, com uma série de ações de protagonismo, uma delas o retorno do Brasil ao IHF. Eu queria que o senhor falasse dos desafios iniciais da representatividade da FBH. O que foi que o senhor se deparou? Primeiramente, eu como presidente tinha que fazer entender para o Brasil que a FBH existia. Apesar de ter sido a entidade pioneira, eu tinha que mostrar para o Brasil que a FBH existia e qual era o trabalho que ela fazia. Por isso que eu dei uma dedicação a dois setores, ao Congresso Nacional e à comunicação da FBH. Então, nós começamos a fazer grandes convenções brasileiras pelos estados brasileiros e depois tivemos uma ação muito grande na Comissão de Saúde da Câmara, que também a federação, juntamente com as outras entidades existentes da área sindical, no caso a FENAES na época, que não tinha CN de saúde ainda, a Abrange, a Abramed, todas essas entidades ajudaram muito no nosso movimento que a gente fazia para que no parlamento nós fôssemos lembrados quando se tratasse de assunto da saúde. Então isso foi um passo. Agora, o que valeu muito a pena foi eu ter investido bastante na área de comunicação. E agora que a gente vai chegar. Está aqui o pai da revista Visão Hospitalar, hoje conhecida como um dos principais veículos de comunicação voltada para o setor de saúde do país. O senhor foi o idealizador, apostou no projeto. Eu queria que o senhor falasse um pouco da revista Visão Hospitalar e da importância que ela tem hoje para o setor. Quando eu entrei na federação, desde da época que eu entrei, já tinham tentado fazer um livro da história da federação, já tinham feito um arremedo de revista, que era uma revista muito fraca. Então eu procurei me associar aos bons, às pessoas humildes, jovens e que tinham interesse em fazer e a crescer como profissional da comunicação. Foi aí que nós fizemos um contrato com a Viva Comunicação e ela passou a me acompanhar em todas as minhas ações no Brasil. Todo encontro que eu ia, sempre estava um repórter da Viva, ou tinha um repórter do Estado que eu ia para me acompanhar, etc. Então, tudo que nós fizemos, a federação começou a fluir melhor na população, principalmente naqueles que têm plano de seguro de saúde. Nós passamos a ser mais respeitados quando se tratava de reuniões ministeriais, etc. Eu alcancei, por exemplo, o ministro Adib Jatene nos convocava para constantemente conversar no gabinete dele, ele era um visionário também, Adib Jatene, foi ministro da Saúde, e outros mais, que eu não citei o Adib só porque ele realmente, para mim, foi quando eu assumi a federação e ele estava como ministro e ele nos prestigiou bastante, mas de um modo geral, nós sempre trabalhamos bem com a saúde pública, ministerial, até porque nós chegávamos lá com o espírito desarmado. Nós não íamos ao ministro para pedir recurso, nós não íamos para o ministro para pedir emprego, nós íamos para o ministro mostrando qual era o papel da federação no atendimento público, porque o Brasil tem cidades da Interlândia brasileira que só tem um hospital. Numa pequena cidade de 50 mil habitantes, 30 mil, 20 mil, tem muitos pelo Nordeste, pelo Norte, tem muito dessas. Santa Catarina também tem. Então você vê, por exemplo, a rede filantrópica e privada em Santa Catarina é quem domina a saúde naquele estado. Então a gente tinha que lutar para que isso acontecesse, mostrar ao governo. E o governo geralmente muito ávido. Nós aprovávamos, por exemplo, um orçamento de 100 para a saúde, aí se aplicava 60, 40 ficava contingenciado. Esse dinheiro ficava... Eu fui do Conselho Estadual de Saúde do Ceará há 12 anos e via os projetos, os dinheiros que iam para o Ceará e voltavam porque não tinha projeto. As prefeituras não tinham projeto, entendeu? Então essa visão hoje do gestor municipal mudou, e mudou muito em quê? Por um motivo muito simples. Primeiro, pela velocidade da informação. Segundo, com a evolução da internet. Na época que eu comecei com o primeiro computador
que eu comprei para a Associação do Ceará, tive que comprar a prestação, não sei quantas parcelas, e era um trem bem grande que, enfim, era uma coisa muito inicial. Mas hoje você pode até enganar o povo no que diz respeito à comunicação, você pode enganar o povo por algum tempo, mas não o tempo todo. Porque hoje a comunicação é online, a coisa mudou muito de figura, entendeu? E então eu procurei avaliar isso de uma maneira bem prática, e o maior investimento que eu fiz, eu acho, na federação, primeiro foi tratar todos com igualdade, e segundo foi justamente incentivar a comunicação nas associações estaduais, inclusive emprestando a nossa equipe da Viva Comunicação para comparecer nesses estados, auxiliar, treinar, fazer cursos. Então, hoje, nós temos associações, por exemplo, o programa da qualificação dos hospitais foi um projeto piloto que nós desenvolvemos em Goiás. Na época, com o Morato, Adelvânio Morato, que hoje é o presidente da FBH, que me sucedeu, ele como presidente da Associação de Goiás e que encampou essa ideia. Porque, por exemplo, Felipe, como eu disse no início, viver muitas vezes ajuda. Quando a ONA foi criada, o primeiro presidente da ONA foi Luiz Plínio Moraes de Toledo, de São Paulo. Ele era um visionário nessa área, que você tinha que qualificar os hospitais para mostrar o tipo de serviço que prestava. Então, a ONA foi criada dentro da FBH. E eu acompanhei esse desenvolvimento. A ONA hoje é uma potência, já certificou centenas de hospitais pelo Brasil, apesar de ter outras empresas certificadoras. Entendeu? Eu me lembro, o primeiro manual que foi feito da ONA, eu tenho esse manual guardado lá em Fortaleza, que foi o Ministério da Saúde que, a pedido do Plínio na época, que editou esse manual. O pessoal não sabia o que era qualificação, não tinha as normas definidas para os hospitais, chamava um arquiteto ou comprava uma casa, adaptava para o hospital de qualquer maneira. Tinha hospital pelo Brasil que a maca ia para a enfermaria e não dava para dobrar, o doente entrar. Entendeu? Então isso tudo foi uma coisa muito embrionária e que surgiu. E o que valeu a pena foi isso aqui. Isso aqui. Quando eu lancei essa revista, inclusive eu tive a sorte de dar o nome da revista, o pessoal não acreditava que a revista fosse prosperar. Mas eu passei 6 anos na federação, o Morato está passando mais 6, são 12. Então essa revista, francamente, tem uns 12 anos já que está sendo editada. E o pessoal, em papel, mas quando eu ia para um congresso internacional, como eu fui na Austrália, eu levei a revista em versão em inglês. O pessoal, você está louco, rapaz. E o que eu vou fazer na Austrália levando uma revista em português? Quem é que vai pegar essa revista lá? Então, hoje nós estamos aqui fazendo todos os congressos mundiais da IHF, nós levamos nossa revista com a versão em inglês. Tem em português? Tem também. Quem quiser, leve em português. Mas as revistas que nós levamos com versão em inglês, não fica uma. Todas saem, porque o pessoal gosta dos artigos que são feitos. A gente procura colocar... Você quer uma ideia que eu lhe diga aqui para você? Pode pesquisar nos 12 anos dessa revista. Quantas vezes eu saí na capa da revista? 0. Eu digo, eu não estou fazendo essa revista para ser capa de revista. Entendeu? Isso aqui tem que ser o que é o momento. É a telemedicina, é a informática, é o hospital de referência no Brasil. Isso é que foi feito, tá entendendo? Então, eu nunca fui capa de revista, entendeu? Até porque eu nem mereço, entendeu? Isso. Eu mereço é que a revista funcione e esteja como ela está, no lugar de destaque, com online também, ela virtual, mas também com ela com a versão ao vivo aqui, como eu estou com essa aqui na mão. Doutor Amici, me fala agora sobre os seus projetos atuais. O que o senhor tem se dedicado atualmente? Como é que está a sua vida hoje em dia? Pensa ainda em voltar para a diretoria da FBH? Quais são os seus projetos? Bom, eu hoje tenho uma vida mais organizada, porque hoje eu já me considero um jovem ancião semi-aposentado. Que para se aposentar não dá, né? Porque a gente tem que sobreviver. Então eu continuo, sou presidente também do sindicato, do Estabelecimento de Serviço de Saúde no Ceará, e estou no mandato que eu acho que vai ser o último lá no Ceará, na associação também. E, enquanto isso, eu estou procurando deixar a associação estabilizada, com o reconhecimento público que ela tem até hoje, graças ao trabalho. Eu nunca me neguei a dar uma entrevista à imprensa, seja qual for ela, no Ceará. Então, toda a vida que tive, na época do Covid,
eu toda sexta-feira dava um boletim para as televisões dizendo quantas pessoas tinham falecido, quantas estão na UTI, quantos leitos de UTI estão ocupados, qual é o leito, se tem leito livre ou não. E isso na área privada. Eu passava todos esses dados para a Secretaria de Saúde do Estado, e esses dados do Ceará, em grande parte, eram os que eu transmitia, porque eles não tinham os dados do interior do Estado. Que nós temos 184 municípios no Ceará, então tem municípios que são muito incipientes. Os municípios maiores mandavam os dados, que tinham hospitais melhores. Então, eu hoje continuo desenvolvendo essa minha atividade, procurando fazer a sucessão com a nova geração dentro da associação e também no sindicato, se eu estou conseguindo fazer, como também tenho trazido novos gestores para a diretoria da federação. E, como se diz, eu tenho que continuar na Série A, tá certo? Na Série A, estou pretendendo ir para a Série B não, mas com mais parcimônia, etc. Até porque, do ponto de vista físico, você não aguenta mais estar correndo 6 quilômetros todo dia. Se eu correr 300 metros, já está bom. É isso aí. Com a trajetória tão rica, com a vida inteira dedicada à saúde, estou sabendo que está vindo um livro agora, um livro autobiográfico. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que está sendo produzir esse livro. O que é que a gente pode esperar? O que é que a gente vai encontrar nesse livro? Eu fui instado a fazer esse trabalho pela Viva Comunicação. Em virtude de eu ter passado tantos anos em ação entre a Associação dos Hospitais e a Federação, já são 50 anos praticamente, que vai completar aí que eu já estou nessa atividade em defesa da saúde no Brasil, de um modo geral, e em particular a saúde privada. Então, quando eu fui fazer o livro, que não fui eu que fiz, eu apenas quis fazer o livro dos 50 anos da FBH, que foi a Viva Comunicação que fez, então ela já dizia, o senhor vai ter que fazer o seu livro também e tal, e eu disse, mas está sendo, então agora eu acho que o pessoal da Viva tem me apertado e eu já andei escrevendo alguma coisa, e espero que esse livro venha sair. E qual que a expectativa? Esse livro eu falo um pouco da minha trajetória e falo do que a gente passou durante esse tempo todo, com as demandas que nós encontramos, que antigamente nós tivemos a união dos institutos, aí nós trabalhávamos mais com o INAMPS, aí depois em 88 veio a Constituição, a criação do SUS, aí depois da criação do SUS, toda a legislação que foi criada depois disso, Lei de Orgânica da Saúde, todas essas coisas eu estou tocando lá, en passant, e deixando para que o pessoal da Viva faça a pesquisa, porque nós temos muita coisa em Brasília nesses anos que eu fiquei, e eu estou pronto para contribuir para ver se eu tenho ideia de que esse livro não seja assim, só uma autobiografia minha, mas que hoje nós temos muitas universidades no Brasil, e espero que depois esse livro venha servir de consulta para aquelas pessoas que foram fazer os trabalhos das faculdades, que queiram fazer uma residência e vá fazer uma monografia, porque nesse livro eu quero que fique marcada a saúde pública e também a saúde complementar, inclusive como foi que se desenvolveu, como eu disse agora há pouco, seguros e planos de saúde, que hoje abriga 51 milhões de pessoas. É uma história de vida que se confunde com a própria história da saúde brasileira. Realmente, porque, como eu digo, você tem que ser humilde naquilo que você faz, mas não pode se baixar demais, entendeu? Então, eu defendia lá, a prova é que eu fui do início dos Conselhos Estaduais de Saúde, e passei 12 anos no Conselho Estadual de Saúde do Ceará, por indicação dos governadores, que eu representava uma iniciativa privada, e no Conselho, e era luta muito grande, e eu, durante esses 12 anos, eu nunca faltei uma reunião do Conselho Estadual de Saúde. Quando, no final, eu fui me ausentar do Conselho Estadual de Saúde, que aí entrou a Federação das Misericórdias do Ceará, a FEMIS, que entrou na minha vaga lá, eles me deram uma placa por nunca eu ter faltado, mas eu não faltei, não foi por outra coisa não, é porque eu era a única voz que tinha do setor privado no Conselho. O Conselho era criado por 50% de usuários e 50% de governo. Então, os usuários às vezes faltavam, mas eu representando a iniciativa privada não podia faltar, é tanto que eu fui, depois do presidente do Conselho era eu, porque eu fui o secretário-geral do Conselho durante os 3 últimos anos.
como secretário do Conselho Estadual de Saúde, eu contribuí para a criação do curso de odontologia da Universidade de Fortaleza, da Unifor, do curso de medicina. Do curso de medicina, quem assinou a criação do curso do Ceará, da UES, fui eu, com 40 vagas anuais, porque o Ceará só tinha um curso de medicina que era da Universidade Federal, e os outros estados do Nordeste todos já tinham outros cursos. E por essa minha briga dentro do Conselho para criar esse curso, fui criado o curso de medicina de Juazeiro do Norte, que é uma grande cidade no Cariri do Ceará, entendeu? E por conta de eu ter criado em Juazeiro do Norte o curso, ajudado a criar o curso de medicina de Juazeiro, o reitor da Universidade Federal do Ceará criou um curso de 30 vagas em Barbalha e outro federal também em Sobral. Quer dizer, os avanços que nós estávamos tendo na área da educação, voltado para a saúde, também foi sentido pela Universidade Federal. Na época, o reitor criou esses cursos. E hoje, lá no Ceará, hoje nós temos 12 cursos de medicina. Fantástico. Mas tudo teve um começo. E não foi fácil o começo, porque a resistência era enorme. E tudo isso vai estar no livro? Sim, vai estar no livro, se Deus quiser. Vai ter lembranças também da infância, da relação porque, como eu disse, eu sou de Maranguape. Seu pai era médico? Meu pai era médico lá, foi prefeito, foi deputado estadual 32 anos e senador 6 anos pelo Ceará. Então, eu morei na cidade de Maranguape até a idade de 11 anos de idade, onde fiz meu curso primário lá. Depois eu vim estudar o ginásio científico em Fortaleza. Aí foi onde eu fiz o curso eu sou bioquímico e também sou administrador hospitalar. Então eu senti, como nós tínhamos 3 hospitais, eu senti a necessidade de também estar por dentro da legislação e de o que se teria que fazer como um gestor hospitalar. Então, desde essa época que eu fiz, na época era a Faculdade de São Camilo, dos Camilianos lá de São Paulo, eles fizeram como o Ministério da Saúde, na época, baixou uma determinação que só poderia dirigir ao hospital qualquer profissional que tivesse 3º grau, desde que ele tivesse um curso de especialista em administração hospitalar. Eu procurei fazer isso, concluí isso em 1975, sem não era nem nascido, mas eu já estava avançando nessa demanda aí, para cuidar dos hospitais da família e orientar e criar novos gestores também no Ceará. Uma grande expectativa, então, quando foi criado um curso de administração hospitalar na Universidade Estadual do Ceará, porque só tinha o curso de administração pública. Então, criou-se o curso em função dessa demanda que começou a aparecer para gestores na área da saúde, de um modo geral. E qual a expectativa? O senhor acredita que o livro deve ser lançado quando? Sua expectativa? Eu imagino que esse livro deva ser lançado antes de eu terminar esse mandato. Eu acho que o meu mandato atual termina em abril. Eu queria ver se lançava em março, ou então no máximo no início de abril, que é para a gente poder fazer uma coisa bem bacana. Então, não percam, viu? Próximo ano, o livro do Dr. Aramis. Dr. Aramis, eu quero agradecer a sua presença, dizer que é uma honra imensa, mais uma vez, entrevistá-lo. Eu tive a oportunidade, nos últimos anos, acompanhá-lo em várias pautas, aprendi bastante vendo o senhor falar, vendo o senhor atuar, e estou muito ansioso também para ver o seu livro e poder participar de todo esse processo que nos enche de orgulho, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Olha, para mim, você não precisa agradecer, porque Veja Vive você como hoje um jornalista de nomeada em Brasília, entendeu? E no Brasil, de um modo geral, e eu fico feliz em ter contribuído em formar essa nova geração, que é uma empresa dinâmica como é a Viva Comunicação hoje. De modo que eu estou muito agradecido também, espero que nós consigamos concluir esse trabalho desse livro, porque pelo menos é um legado que fica, entendeu? Para os que vierem depois de mim aí. Muito obrigado, doutor Aramis. Valeu, amigo. Um abraço. Abraço. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do nosso videocast, podcast Visão Hospitalar. Hoje entrevistamos essa grande referência do setor de saúde suplementar, que é o Dr. Aramis Bezerra Pinto. Falou um pouco para a gente dos desafios da FBH, dos 3 anos que esteve como gestor e como presidente da associação. Não percam os próximos episódios, estaremos aqui entrevistando novos convidados. E compartilhe o vídeo e aguardo vocês na próxima.